assim, normalmente temos algumas fontes já mais próximas para determinados assuntos, né? Então, por exemplo, na área, sob o ponto de vista mais de, sei lá, falando da área ambiental, que é da minha área mais especificamente, falando da área de indústria, né, eu tenho já uma, duas fontes que eu já sei que vão me ajudar a delinear algum pensamento, alguma matéria que eu, né, em função de um fato específico que esteja acontecendo, né. Aí, na área das organizações ambientalistas também tem as fontes, na área social também tem. Então, assim, a gente tem uma coleção, né, digamos assim, né, de contatos, de fontes e tal, que a gente usa para essa ou para aquela a pauta, né, para depois, então, a gente usar ela, a fonte especificamente na matéria. Se você vai ter, por exemplo, aspas ou não, se ela vai ser uma fonte em off, só para te situar, você entender determinada realidade, determinado fato, determinado aspecto, sem usar essa fonte como depoimento, né? É um outro tipo de fonte que você tem, né? E as fontes de pesquisa, né? Que são os relatórios, documentos, outras reportagens já saíram sobre esse assunto, material que você tem já guardado sobre isso que você já fez outras vezes, enfim. Aí são diversos tipos de fontes. Tem as fontes, digamos, pessoais e tem as fontes documentais, vamos dizer assim, né? Em questão de linguagem, quando você escreve uma grande reportagem, você coloca muito do seu olhar ou você tenta ser o mais imparcial possível? Imparcialidade, para mim, não existe no jornalismo, né? O próprio fato de você escolher abordar um assunto sobre esse aspecto em maior destaque do que esse outro, você já está interferindo na realidade, né? Então, para mim, essa imparcialidade não existe. O que existe é você não expressar a sua opinião em detrimento de outros que existem, né? De outras opiniões que podem ser válidas de uma forma que a sua, né? E eu acho que em termos de linguagem, existem uma série de recursos. Você pode fazer uma... e esses recursos variam conforme o estilo do veículo que você trabalha, né? Dependendo do veículo, você pode usar uma narrativa em primeira pessoa, do eu, do nós, né? Sem precisar necessariamente emitir opinião sobre isso. É a sua observação, né? É a sua vivência, a sua experiência pessoal, né? Você pode usar recursos até literários, né? Sem necessariamente você ser subjetivo, você ser poeta, você ser intimista. Você está simplesmente usando determinados recursos que ajudam a tornar aquele texto mais bacana de ler, né? Mais envolvente, né? Em relação a conflitos, em relação a uma grande reportagem, você tem encontrado assim, muitos conflitos ao longo de uma produção, em relação à ética, por exemplo? Não entendi bem a pergunta. Assim, porque você vai estar usando vários lados diferentes. E às vezes você pode, de repente, encontrar alguma situação de conflito em que você pode, às vezes, talvez se colocar numa situação difícil. Você já encontrou esse tipo de situação? Não, assim, já encontrei, mas assim, eu acho que a solução para isso é você sempre ouvir os lados antagônicos. Por exemplo, se você vai entrevistar alguém que desce o pau no governo, por exemplo, por causa de algum fato específico, então você vai ter que ouvir o governo. Você vai ter que ouvir outras fontes para poder colocar ali em jogo as diversas opiniões que tem, de uma maneira que não seja tendencioso, mais para um lado ou mais para o outro. Mas é claro que sempre o lado da crítica, né? Sempre o lado do assim, de colocar opiniões em conflito, acaba sendo o mais usado, porque isso mostra um pouco para o leitor as nuances que existem, né? As formas diferentes de se pensar determinado fato, né? E você acaba virando um mediador de um debate, né? Jornalista, né? Em função disso. Então, a grande reportagem tem também esse aspecto, né? Mas é claro que à medida que você faz uma pauta, que você escolhe um fio condutor para essa reportagem, você já está meio que já direcionando
qual é o ângulo que você vai tratar esse assunto. Mas nesse ângulo, né, você pode colocar diversas opiniões diferentes, né, dentro dessa perspectiva.